O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, excluiu nesta sexta-feira os partidos republicanos e progressistas do processo sobre o questionamento ao processo eleitoral. Na decisão, o ministro decidiu que a condenação caberá apenas ao PL, partido de Jair Bolsonaro. E aí, Fios, as suas considerações a respeito dessa decisão do ministro, que acabou excluindo, republicanos e progressistas dessa decisão de suspender verbas do fundo partidário? O ministro Alexandre de Moraes já deixou claríssimo qual é a sua sentença permanente e perpétua. Quem discutir uma eleição que é repleta de dúvidas, ele pune. E esses partidos aí resolveram dizer, então, que foi tudo bem na eleição. É claro que todos esses estão se acovardando. É claro que as dúvidas técnicas levantadas pelo PL, elas condizem absolutamente, de forma absolutamente rigorosa, com as dúvidas levantadas em todo o processo eleitoral e antes dele. Isso aí já foi objeto, essa matéria foi objeto de aferição dos melhores técnicos do Brasil na Comissão de Constituição e Justiça, quando se discutia a matéria do voto auditável. Toda essa dificuldade para aferição estava colocada pelos técnicos. Toda essa defasagem do sistema eleitoral brasileiro estava colocada pelos técnicos. Isso aí foi uma operação abafa do Supremo Tribunal Federal, foi uma operação abafa do TSE, junto com esse consórcio de imprensa, para ficar atacando quem dissesse que o sistema precisava ser melhorado. Criaram um estigma, criaram um tabu, perseguindo, correndo atrás. Teve até aí, no pós-eleição, essa sinalização aí de plataformas. Quem falar sobre possibilidade de irregularidade na eleição será caçado. Então, é esse estado de coisas que não tem nada a ver com o direito. Nós temos aí colocadas as dúvidas, nós temos as urnas pré-2020, sem possibilidade de aferição. E nós temos um resultado que é mensurável pelos dados públicos do próprio TSE, que é diferente, tem um padrão de desvio diferente entre o candidato Lula e o candidato Bolsonaro. Então, a votação do candidato Lula é superior, em geral, nas urnas que não têm o documento de auditagem. Nessas urnas que nós vimos os técnicos mostrando que o número de registro de série que constataria a atividade resultante, que é o voto, a sua ligação com o hardware, que é a intenção do eleitor, o que o eleitor teclou, isso aí está quebrado, está rompido. Então, é claro, o único princípio que quem tem juízo, vergonha e honestidade, que pode ser afirmado hoje, a eleição teve problemas, muitos problemas, e todos esses problemas, a princípio, favorecem Lula da Silva. Esse estado de coisas não é compatível com a democracia. A gente já está num regime que não é democrático, que é uma suposta democracia exercida no grito. E é claro, esse acovardamento desses partidos aí talvez deem uma indicação do que o Congresso está fazendo. Ele já vinha se acovardando, ele já vinha entregando ao Supremo a sua autonomia, o que é de fato a página mais vergonhosa da história do parlamento brasileiro. E, ao que tudo indica, o Congresso vai se curvar a essa democracia, entre aspas, do grito. Vai sobrar quem? A população que está vendo isso não está acreditando nisso nos editoriais aí da imprensa velha e está ainda decidida a ver a democracia legítima voltar a vigorar no Brasil. Antes de passar a palavra para a Ana para o comentário, só quero adicionar uma informação, porque o Partido Liberal acionou sua assessoria jurídica para avaliar a decisão de Alexandre de Moraes, que indeferiu o pedido da legenda para invalidar votos registrados em 270 mil urnas no segundo turno. Em nota, o partido de Valdemar Costa Neto informou que apenas seguiu o que prevê a lei eleitoral. Os integrantes do PL já esperavam uma decisão negativa por parte do presidente do TSE e, por isso, já havia previsão de recorrer. Então, Ana, se o PL recorrer, ele vai ter que recorrer da decisão do TSE ao próprio TSE, que é um problema grave que a gente vive hoje no Brasil, um círculo sem fim.
Não há mais confiança nas instituições, porque algumas dessas instituições, elas fazem parte da cena do crime, digamos assim, da cena do crime de colocar o país sob uma ditadura do judiciário. Não podemos perguntar, não podemos questionar sobre vacina, tratamento, urna, recontagem, não podemos discutir a PEC do voto auditável, não podemos questionar o corpo judiciário no Brasil. Então, a quem vamos recorrer? Essa hoje, Paula, é a grande pergunta que os brasileiros estão fazendo nas ruas, nas redes sociais. Olha, é muito difícil, por exemplo, você senta para escrever um tweet e você escreve o tweet 3, 4 vezes, porque você fala, não, isso eu não posso falar, não, isso eu não posso falar. A autocensura, né, que hoje nós sabemos que existe, e o pior, tem jornalista e veículos de imprensa aplaudindo esse tipo de ditadura do judiciário. Não, fake news, não, tem que derrubar, não tem que censurar. Estão agora, inclusive, questionando a própria compra do Twitter, né, pelo Elon Musk, o que Elon Musk tem falado e tem dito no Twitter em relação à liberdade de expressão, que ontem ele disse que algumas contas serão desbloqueadas e ele quer entender quais os motivos de algumas contas terem sido bloqueadas se não houve aquela quebra ali, não houve infração nas diretrizes da plataforma. E no Brasil nós temos hoje um grande Big Brother que decide, o Ministério da Verdade decide o que é verdade, o que é mentira. Então, a quem nós vamos recorrer se algumas dessas instituições e alguns desses personagens, eles estão inseridos na cena que nós não queremos ver, a destruição da democracia no Brasil? Antes de passar a palavra para o Augusto, só queria inserir aqui uma fala do vice-presidente Hamilton Mourão, que reforçou ontem o coro e criticou a decisão de Moraes. Ele publicou a mensagem nas redes sociais. Vou ler um trechinho, abre aspas. Vive-se hoje, nacionalmente, uma polêmica justificada em função da questão da confiabilidade das urnas eletrônicas e das ações contundentes e exacerbadas do TSE. O recurso do PL, protocolado mais de 20 dias depois da proclamação oficial dos resultados das eleições, não dá ao TSE o direito de rejeitá-lo peremptoriamente e extrapolar, mais uma vez, por intermédio de multa absurda e inclusão dos demandantes em inquérito notadamente ilegal. Tá aí o tweet, então, do vice-presidente Hamilton Mourão, Augusto. Bom, vamos começar. Eu queria complementar o meu comentário anterior, Paula, porque eu esqueci de dizer o que eu penso daquelas imagens mostrando o PT, a turma do PT ali, um bando, com máscara e sem máscara. É o comportamento de quadrilha, né? No esconderijo você não precisa de máscara. Você precisa usar máscara em público, porque você disfarça o crime, tenta se disfarçar porque vai cometer um crime. Agora vamos lá, eu repito aqui antes de mais nada, que é o que resume o que pensamos desse comportamento do TSE, um trechinho do artigo do Zé Roberto Guzzo. A imprensa, eles se convenceram, que inclui a imprensa, né? Convenceram a si próprios que a democracia ia ser destruída por Jair Bolsonaro e que a melhor forma de salvar as instituições democráticas era apoiar a sua destruição por parte do Supremo. Vivem todos felizes agora na ditadura do judiciário. A Veja, revista Veja, que já foi importante, acaba de publicar uma capa, esta edição que saiu hoje, que diz assim: ministros do Supremo ministros do STF deixam divergências de lado por defesa das instituições. Eles estão ilustrando o artigo do Guzzo. Respostas duras como a de Alexandre de Moraes contra a pretensão do PL de anular a eleição são apoiadas pela maioria esmagadora da corte. Jornalistas defendendo isso aí. Então agora eu me dou o direito de revelar um episódio que eu vivi
na revista Veja, que precipitou a minha saída, o meu abandono de um lugar em que eu trabalhei por muitos anos. O novo dono da revista Veja, que está em recuperação judicial, tem um monte de causas aí que serão julgadas, estão sendo ou foram no Supremo Tribunal Federal. Então ele me fez um pedido. Disse, olha aqui, eu gostaria que você ficasse na Veja, você é muito parecido com a revista. Eu trabalhei muito tempo na Veja, quase 20 anos, somados os 2 períodos. Mas não dá para escrever sobre o Supremo. Não podemos criticar o Supremo. Ele disse isso, estou tornando isso público, se quiser me processe, que eu provo. O que se pode esperar de uma revista com esse comandante? Que tal?